Podem começar, passa. Tá ótimo. Bom dia aí para vocês, pessoal. Uma pena, né, não estarmos aí presencialmente, mas é um prazer estar aqui com vocês desde o nosso escritório em Xangai. E vamos compartilhar aqui rapidamente, então, um pouco sobre os desafios da cadeia de supply chain do nosso lado aqui, né, que está mais próximo dos fornecedores e da China especificamente. Então, a gente começa trazendo aqui para vocês. Aqui na China, a gente tem um ditado que a gente sempre utiliza, a teoria do triângulo, tá? E essa teoria do triângulo, na verdade, ela não serve só para supply chain, ela serve para diversas questões de business aqui na China. Por exemplo, alguém vai abrir uma empresa, define abrir uma empresa aqui na China, ela utiliza a teoria do triângulo, né? Que é de colocar 3 executivas nessa empresa. E aí sim dá para tocar um novo negócio. E o supply chain não é diferente disso. Então, nós pegamos essa teoria do triângulo e adaptamos em toda a análise da cadeia de supply chain, onde a gente chega em 3 pontos de base de análise, que basicamente são a questão de preço ou condições comerciais, isso todo mundo busca, né? Qualquer empresa hoje está em busca de melhores condições comerciais e preço. A questão da qualidade do produto, né? Aqui a gente não fala só da qualidade do produto em si, mas a gente sempre gosta de expandir essa palavra qualidade para a questão também de estabilidade de entrega, atendimento, responsabilidade mútua, e é isso que a gente vai trazer nos próximos minutos aqui para vocês. Como também, né, a terceira base aí, mas é super importante que poucos importadores ainda conhecem, que é a questão da idoneidade preventiva, né? Ou seja, como se fosse um check-up de saúde mesmo das empresas fornecedoras. Para vocês saberem responder a seguinte pergunta: eu posso investir nessa empresa? Se sim, quanto eu posso investir? Aí vamos partir agora para isso aí, criando alianças de forma estratégica. Sim. Então, olha, eu sou Yan Lin, tá? A minha família é multicultural, pai chinês, mãe argentina. Eu nasci no Brasil, mas tenho nacionalidade taiwanesa, tá? E sempre foi assim, sempre procurando uma identidade, né? Porque na China não sou chinês, no Brasil não sou brasileiro, na Argentina não sou argentino, o sotaque de aeroporto. Então sempre foi aquele menino de sotaque estranho na escola, né? Entrava, sempre mudava de escola, mas sempre trabalhava, a minha família sempre trabalhou com comércio exterior e de forma de prestação de serviço de comércio exterior. E bem, desde criança, a nossa família trabalhava já então com trader. Então, eu lembro quando sempre começávamos a importar e a distribuir os produtos. Na época era tudo made in Taiwan, e era porque Taiwan fazia parte dos tigres asiáticos, né? Então, o meu apelido durante muito tempo no colégio era Taiwan, depois virou China, né? E sempre fica mudando. Aí acontece que colocamos essa imagem aqui porque na época quando até mesmo quando a gente veio para a China é, em comprar sombrinhas para vender para Belém do Pará, que lá chove muito, e a gente conseguiu abrir 17 lojas, tudo. Tinha um problema porque a gente era um pequeno importador, apesar de ter um centro de distribuição até bastante grande, né, para minha família, que chegou a ter em torno de 17 lojas. E então, quando mudei, né, mudei de etapa, já me formei na faculdade e tudo, comecei a trabalhar em grandes corporações. A primeira pergunta que o meu chefe perguntou foi: tu sabe falar chinês? Sabe ler chinês? Então tá. Então vamos te mandar para a China.
Mas eu ainda não entendia, né, o fato de eu trabalhar nessa grande empresa, que era a Mercedes-Benz. Eu vou para a China, mas eu ainda não conheço da linha de produção completa da nossa empresa. E ele me disse, é mais fácil ensinar você umas partes técnicas do que ensinar meus engenheiros a cultura chinesa, né? Então, vai lá para a China amanhã. Então, pronto. E quando vimos para a China, eu me deparei que os fornecedores também tratavam a Mercedes-Benz e aos distribuidores também da Mercedes-Benz como tratava o meu pai naquela época, que era um importador de sombrinhas, né? Aí eu falava, não, você não sabe quem nós somos? Nós somos da Mercedes-Benz, eu falava assim, né? Para os nossos fornecedores, mas eles tratavam a gente como se fosse mais um, né? Então, esse ponto que demorou muito tempo para eu entender por que que eles tratam a gente assim, né? E não era por causa do idioma, não, eu sei falar chinês, então eu vim com a Mercedes-Benz tratava igual, vim com meu pai tratava igual. Onde está o problema? Não é o idioma, não é a cultura de negócios, não é a forma que eles não entendem como que é o Brasil, mas sim é como a gente se apresenta e o que a gente quer com esse parceiro. Queremos ser apenas um parceiro de compra e venda ou queremos criar um futuro junto, né? Então foi ali estava o pulo do gato. Partindo agora, então, né, para aquelas três bases que nós comentamos do preço, qualidade e idoneidade, nós deixamos, tá, gente, para vocês, porque depois a gente vai compartilhar esse material, né, com vocês. A gente deixou vários pontos de reflexão, tá? Que depois vocês podem fazer uma análise, né, de forma individual aí dentro de cada empresa. Mas agora, para o nosso bate-papo aqui, nós separamos duas questões mais relevantes. Então, a primeira é: como você está buscando os seus fornecedores? A maioria das empresas, quando nos busca, ela fala assim: olha, pessoal, estou perdendo mercado, estou com um sério problema, estou com 30% aqui abaixo do que eu tinha de market share. E aí? E aí que quando a gente vai fazer as análises, né, de análise de toda a cadeia de supply chain dessa empresa, a gente percebe que 99% das empresas está seguindo o mesmo fluxo de desenvolvimento de fornecedores e que normalmente elas seguem o que o mercado já tem. Então ela fala assim: ah, eu estou importando dessa determinada empresa porque a outra empresa brasileira também está importando, né? Então, geralmente a gente cai nesse ciclo e se torna um ciclo vicioso. E aí é que entra aqui as duas reflexões que a gente quer trazer sobre isso. Bom, a primeira é de onde você localiza os seus fornecedores. Da mesma forma que todos os seus concorrentes, né, que é na plataforma B2B, nas feiras, em associações, né, nos sites, em propaganda. Tá, nós temos que ser diferente. Os chineses aqui, muitos trabalham com mídias locais da própria, né, China. Então, aqui nesta mídia que temos que encontrá-los, não somente no Google ou na mídia internacional. E uma outra fonte muito importante é nas licitações do governo. O governo da China faz licitações, centenas de milhares de empresas participam dessas licitações, podem ser nossos futuros fornecedores e parceiros, e como também ranking no próprio mercado da China. Ranking de inovação, ranking da área, né? Então são nesses pontos aí que também temos que abrir os olhos ali. E sobre esse tópico ainda preço, a gente deixa aqui a nossa segunda principal reflexão, que é, né? Você sabe jogar xadrez chinês? E como colocar isso em prática, essa estratégia de jogo no dia a dia dos negócios? Estratégia de negócio, são mais de 1000 estratégias de negócios que tem e todo mundo já sabe fazer isto, só que nós temos que acertar o momento certo de aplicar essa estratégia, né? A forma de aplicar essa estratégia e constante, sem perder esse raciocínio. É como jogar xadrez, né? Então, não adianta só entender o movimento dessas peças. Você tem que treinar muito para depois, de propósito, usar uma delas, né? Uma das estratégias que se usa muito aqui na China é o cansaço. Então, como aqui tem muita gente, qualquer assunto pode se
sabe, falar durante esse assunto durante muito tempo. Então, eles colocam uma pessoa, aí amanhã vem mais outra, e depois daqui a um ano vem mais outra, e tem que repetir tudo de novo. E na sua empresa você tem que estar preparado a ter essa pessoa também, né? Ou várias pessoas, né? Porque você vai se cansar com isso. Então, tem que proteger o que tem que ser protegido, né? E os outros tem que usar como munição, porque o intuito é cansar mesmo. É uma das estratégias, por exemplo. E o outro ponto importante é que a batalha da negociação, ela nunca é frontal, né? É. De confronto, e sim ela é circular, ou seja, a outra parte que está negociando com você vai te cercando de uma determinada forma para deixar você sem saída em um determinado momento, né? Entrando agora no tópico qualidade, a gente deixou também dois pontos. O primeiro é, a primeira barreira aconteceu. E agora, o que fazer? Sempre deixar bem claro e bem limpo todos os processos, os procedimentos que temos que trabalhar, o que temos que fazer sem perder o foco. Por mais que do meio tenha muitas perguntas e muitas raízes, né? Tipo uma raiz que vai abrindo outras raízes, sempre volta no primeiro. O tópico principal, esta tem que estar bem para se evoluir. Porque senão depois vai entrando mais gente, vai se aprofundando mais e lá no início tem problema não resolvido. Então sempre deixar bem claro essa parte, né? Porque é, é, parece que não tem lógica o que acontece quando a globalização, né, está entre nós. Cada um tem a sua lógica e a sua forma de trabalhar, a sua cultura de negócio. Então, para evitar isso, é sempre estar bem claro, né? Para os dois. E mesmo que quando tenha momento de fugir, volta para aquilo ali, né? Isso parece uma tarefa fácil, né, gente? Mas a gente sabe que para a gente que está no comércio exterior no dia a dia, isso é uma tarefa difícil, porque o vai e volta de e-mails, o vai e volta de informações, ele é gigantesco, mas realmente o que a gente sempre aconselha é, depois que teve a troca de ideias, volta, formata um único documento para deixar bem claro ali as diretrizes da operação. E a próxima parte aqui, ainda no tópico qualidade, é saber criar responsabilidade mútua. Exatamente. E com quem? Né? Isso vai estar envolvido no outro tópico que vamos falar daqui a pouco, mas essa responsabilidade mútua envolve essa qualidade para todos que estão participando desse mesmo projeto, mesmo assunto, tem que ter essa mesma filosofia, essa mesma qualidade de valores, né? Para que nós queremos? Nós estamos juntos para quê? Né? E o que vai acontecer se algo der errado ali? E o que são erros de quem? Então, essa responsabilidade mútua tem que ter o mesmo peso de empresa participando. Então, não vale uma empresa café com leite ali, sabe? Né? Essa brincadeira assim, por exemplo, eu sou uma trading de menor porte, mas eu estou te ajudando, mas se tiver algum problema, tem que conversar com o fornecedor, que ele é muito maior, mas tudo bem. Então, bota ele também para assinar esse contrato na solução de problema, caso tiver, né? E aí, para a gente encerrar, agora fechando, né, todo esse triângulo, a gente entra no tópico idoneidade preventiva. Tá. Explica aí, Linha, um pouco Tá? Idoneidade preventiva é como uma due diligence. Só que nós cuidamos também dessa parte do ISG. Hoje, todas as empresas de Bolsa de Valores da China é obrigada a ter na pauta o ISG. Porque né, governança, meio ambiente e sociedade. Imagina só uma empresa que está na Bolsa de Valores, ela produz, ela faz camisa, né, roupa, e ela está comprando de um fornecedor que fornece o algodão, só que aí não registra funcionários. Tem muitos problemas de funcionários. Pode até ser né, sabe, envolvendo a trabalho irregular. E aí o que acontece? Vai afetar toda essa cadeia e a Bolsa de Valores pode perder ações com isso, né? Então, é obrigado sabermos quem são essas pessoas que nos fornecem produto e os aliados, o networking e o relacionamento dela com os fornecedores e com toda a cadeia de suprimento dela. Então, a idoneidade, quando envolve isso, nós também temos que saber, uma fábrica, por exemplo, quantas marcas registradas ela tem no mercado que ela atua, ou ela tem marcas internacionais, quantos patentes ela tem. Os patentes na China, você tem que saber, são 3, que é patente de utilidade, design e invenção.
né? Tendo essas patentes, uma empresa consegue pagar menos impostos no balanço da empresa anualmente. Então, E você saber usar tudo isso a favor da sua negociação. Isto. Então, os certificados, por exemplo, são ISO, né? Bom, o meu horário aqui acho que já chegou. Mas só para encerrar aqui, então, são capitais intangíveis dessa empresa que você tem que juntar com capital tangível, né? Que é o capital ativo. Esse capital ativo, como a gente vê, quando você registra uma empresa na China, você tem que colocar um valor ali. E o governo aqui, ele te cobra esse valor. Aí, em 5 anos, você tem que depositar esse valor na empresa. Ah, Lin, e se eu não conseguir depositar? O que o governo faz com a minha empresa? Te cobra uma multa e muda a característica da sua empresa. Então, de fábrica, você vira distribuidora. Entendeu? De distribuidora, você vira varejista. E ele vai te tirando os seus níveis, o seu poder, se você não integralizar esse dinheiro. Bom, isso quantas empresas sabem? Eu acredito que 99,99% dos importadores não sabem disso. Então, nós temos que brincar com isso, ao nosso favor. Eu estou comprando 100 mil dólares dessa empresa. O quanto ela tem juntando capital ativo e intangível, para a gente ver o quanto de responsabilidade ela consegue arcar se algo der errado na cadeia de suprimentos. Isso aí. Agora a gente passa a nossa palavra aí para a Miriam, né, que vai trazer reflexões aí para vocês a respeito da logística internacional. O Cláudio, eu acho que pode ser que as Miriam tenham chegado. Olha assim, acho que eles estão ainda não. Será que eles não querem entrar? Aproveitar que está mudando? Vocês podem entrar com vocês devem entrar. Bom, vamos começar. Bom, primeiro, dizer que sempre é um prazer ouvir a Samara Lin. Ano passado eu tive a oportunidade de ficar 2 meses em Xangai. E presenciando, gente, é impressionante como eles não medem esforços de correr atrás, de achar soluções para os clientes do Brasil. Quando a gente está dormindo aqui, a gente não faz ideia do trabalho que é desenvolvido. Né? Realmente é um diferencial muito grande. Para quem não me conhece, meu nome é Miriam, eu sou responsável pela CEPA Logística. Por favor, Cíntia. Quando a gente pensa em supply chain logística, hoje é um desafio. Né? A gente percebe que a globalização do mundo conectado, ele tem surtido um impacto total na flutuação do frete internacional, na variação dos serviços oferecidos, com impacto no frete, aumento do frete, atrasos nos processos, falta de espaço e equipamento. Tem sido cada vez mais comum a gente ver flutuações, né? Situações que antigamente a gente tinha padrão, hoje em dia a gente está à mercê de se acontece um evento em determinado local, há um impacto diretamente na logística. E aí, para tentar fazer uma análise mais palpável, a gente fez uma análise do comportamento do frete marítimo nos últimos anos. Nesse gráfico, cada linha corresponde à variação do frete marítimo por ano. No eixo horizontal tem os meses, no vertical os valores dos fretes. A gente considerou como referência a rota Xangai-Santos, e a gente fez a média de todo o valor do frete mensal do container de 20, 40 HT e NOR, para chegar no número de referência. E aqui, então, são valores mensais, mas quando a gente fez essa análise, a gente percebeu que em determinados momentos, no mesmo mês, a variação era enorme, porque realmente a flutuação nos últimos tempos foi enorme. Mas como referência, a gente pode ver no gráfico que a gente está longe de ter nos últimos anos um padrão. E isso nos mostra o quanto que esse impacto da globalização dos eventos tem surtido no frete. Para a gente ter variações, aqui não está dando para ver muito bem, mas a faixa de valores, o Adri me ajuda aí, está de 1.000 em 1.000? Acho que né? Bom. De 1.000 em 1.000 dólares. Isso mesmo. É só para vocês terem a referência, porque está bem pequenininho, mas cada faixa de valor ali é 1.000. Então, só para vocês verem, a gente está saindo de 1.000 até um pico de 14.000. Né? Então, a gente vê que realmente é uma oscilação e que quem está na logística, quem está no comércio exterior, vivenciou isso nos últimos anos. Apesar de não ter um padrão nítido, a gente percebe que há uma tendência
normalmente no meio do ano, de alguns aumentos, e a gente vai fazer uma análise rápida, então, dos últimos anos, para poder identificar alguns fatores que nos mostram o quanto essas mudanças no mundo têm impactado no frete. A gente começa, então, em 2019, é a linha azul marinho, a gente vê que ela é mais achatada, né? Ela tem fretes variando entre $1.300 a $2.500 por container ao longo do ano, que hoje, a gente olhando isso, a gente fala assim, não vai nada, né? Pelos últimos anos. Mas a gente percebe, então, que num ano sem eventos atípicos, houve uma variação baixa, e a gente identifica, então, que por volta de junho e no final do ano, tendência de aumento, que era um padrão que a gente percebia por ser os meses em que a maior parte dos importadores fazem as compras pensando no final do ano. Você tem que fechar em junho, porque até ter o trânsito marítimo, até a carga chegar, liberar, distribuir para o seu cliente final, junho normalmente é o tempo que isso acontece. Aí a gente segue para 2020, o ano da pandemia, a curva em laranja. A gente percebe uma grande redução dos embarques. No primeiro semestre parou tudo, lockdown, a produção parou, então os fretes foram lá embaixo, né? Até maio, até julho, a gente percebe fretes abaixo de $1.000 o container, lembrando que a gente está fazendo uma média de 20, 40, 40 dólares, e que a partir de julho, então, há uma interferência dos armadores, retirando navios para diminuir espaço, para diminuir equipamento, para tentar forçar esse frete, e mesmo não tendo carga, os armadores aumentaram bruscamente o frete para tentar tornar a operação viável, porque não tinha carga, mas os fretes foram subindo, terminando acima de 7 mil. Gente, aqui eu não estou enxergando direito, mas a gente tinha $7.000, né, no final de 2020. A gente começa, então, 2021, em verde escuro, porque ele tem uma ponta e vem como um ano atípico, que é um ano de pandemia, e a gente percebe que os armadores continuam com essa estratégia de redução de navios de espaço, e a partir de março, a gente vê um aumento do frete, um incidente no canal de Suez, não sei se vocês lembram, que o navio encalhou, bloqueou a passagem por 6 dias. Então, assim, pensando nesses eventos, nós já falamos de Covid, agora é o evento do canal de Suez, isso impacta a cadeia inteira, porque o navio que está ali era aquele que estava sendo esperado na Europa, que vai fazer o retorno, vai chegar na Ásia, são os equipamentos que não estão chegando, né? É o navio que está ali, então impacto total. Né? Outro ponto importante, aquele pico lá em cima, que dá uma curiosidade, né? Por que o frete lá em fevereiro teve um pico tão grande? Se a gente olha, o feriado chinês do Ano Novo é em fevereiro, e aí vai ser até uma análise que a gente vai fazer mais para frente, né? Atenção, quando você pensa em planejamento de um embarque, a gente tem em mente que feriados impactam grandemente. E quando chega perto do feriado, há uma corrida por embarcar as cargas, levando a aumento de frete, falta de espaço, tanto antes quanto depois. Então, dá aquele pico. O frete começa a reduzir, e aí em março acontece o canal de Suez, e no aumento do frete. Em 2022, a curva em azul claro, né, nos primeiros meses, há uma tendência de redução, chega no meio do ano, há um aumento, que é aquele aumento de meio do ano que a gente sempre percebeu. Né? E o que a gente vê em 2022? Começa o aumento da demanda, porque todas as empresas que estavam ali paradas por causa da pandemia, chegam um limite, e você tem que começar a retomar seus processos. Tem um limite que você segura sem receber a carga, e de repente você tem que voltar ao mercado. E aí, nesse aumento de demanda, começou, né, no meio do ano, a curva de aumento de frete, né, somado aos movimentos de conflitos geopolíticos, a questão da guerra na Ucrânia, levando também a um aumento do frete, e principalmente devido à retomada aí operacional, né, a demanda da economia, a recuperação. 2023, que essa curva em roxo, já é uma curva mais achatada, mais próxima do padrão pré-pandemia, né? Então, foi um ano mais tranquilo, 2023. A gente percebe ligeiramente um pico no meio do ano, que é o momento em que normalmente realmente as empresas fazem as compras, com os fretes variando aí entre $1.400 e $3.000 no container. Então, foi um ano, né, mais com a curva achatada. E aí a gente vai para 2024, que é uma curva que você bate o olho e fala assim, que curva é essa? E aí a primeira pergunta, o que aconteceu? Porque realmente não é normal. Né? O que
que a gente percebe que foi o maior impacto nesse ano. O governo, ele publicou o aumento das tarifas, né, da alíquota de impostos de importação de veículos elétricos. Todo mundo que é da área percebeu, né, no primeiro semestre, um aumento enorme, porque as empresas, quanto mais carros elétricos eles importassem, melhor. Chegaram um pico de mais de $9 mil container em junho, porque a alíquota ia mudar em julho, então realmente ele vai colocar essa corrida, e foi um momento muito atípico, desafiador, porque os fretes altíssimos, e a gente ia fazer o booking e não tinha espaço. Aí os clientes falaram assim, mas como assim? Eu estou pagando frete alto e não consigo embarcar. Pois é, foi o que a gente viveu e mostra como essa flutuação, como essa estabilidade, ela impacta no nosso dia a dia, né? Além dessa questão desse impacto no frete, a gente tem percebido um desafio também na logística, a questão de oscilação do serviço oferecido pelos armadores, com atraso dos navios, cancelamentos. Você fecha um frete com um serviço direto para ter um transit time menor, e de repente o armador, sem aviso prévio, coloca um transbordo por motivos de segurança operacionais, você não tem que fazer. Já entregou, é aguardar. Então, isso tudo mostra o quanto que a logística tem sido um desafio para nós. E qual que é a tendência para 2025? Nosso escritório na Serpa China, Samara e Lin, são nossos olhos lá, né? E o que tem se ouvido é que a tendência é que em 2025 os fretes voltem a cair para o patamar antes da pandemia, contando que não aconteça nada atípico, porque a gente sabe que esses são os nossos riscos. Então, eu costumo falar que o importador brasileiro ele tem que ser muito valente e ter uma visão bem ampla e ter uma margem de segurança, porque realmente hoje a gente é muito frágil, não dá para garantir que não vai acontecer nada. Mas é claro que despachar. Ainda assim, nesse cenário, se faz mais importante o planejamento, né? Informação, está bem assessorado, né? Realmente essa experiência do que acontece ao longo da história para poder minimizar riscos. Eu penso que a gente, na nossa atuação, a gente tem que buscar, né, estar cercado aí de informação para tomar as melhores decisões. Por quê? Quando a gente não planeja, na urgência, as opções logísticas ficam limitadas, todo mundo já vivenciou isso, e os custos e riscos de atraso são maiores. Se você não planejou, você vai ter que pagar mais caro para receber a carga, e sabendo disso tudo que acontece, você ainda tem a chance de não conseguir entregar no tempo. E aí, para fazer essa análise, um dos fatores que a gente tem que pensar nesse planejamento é essa análise de momento de embarque. Quais são os melhores meses para embarcar? Quando a gente pensa naquele gráfico que eu mostrei, você fala assim, não adianta nada pensar, cada curva foi de um jeito. Bom, ok, mas há uma história aí que, contanto que não aconteça nada, a gente tem que se basear em informações. E a gente sabe que sempre há uma tendência, então, no meio do ano, no final do ano, tem um aumento. Sempre que possível, fugir desses períodos para tentar, né, ter um frete mais baixo. Além disso, é a questão de informação, ficar acompanhando o mercado, estar bem assessorado com empresas da área, porque muitas vezes você tem que ver uma quantidade limitada de embarque. Nós, no dia a dia, a gente tem vários outros clientes para a gente poder mapear e ter uma visão, olha, como é que está funcionando, qual que é a tendência, e trabalhar junto com o cliente. Né? Além disso, questão dos feriados que eu comentei, daquele pico lá, se não me engano, 2022, do feriado chinês, porque impacta diretamente em disponibilidade de espaço, de equipamento. E aqui eu mostro, né, um alerta dos feriados chineses. Hoje não tem como fugir. A China é o principal fornecedor de produtos do Brasil. Então, um alerta, aqui estão os feriados, os principais que eu chamo a atenção, na China eles não têm férias anuais. Então, os feriados são os momentos em que os colaboradores vão para o interior para visitar suas famílias e realmente tudo para. Então, não tem jeito, a grande maioria das fábricas, armadores, companhias aéreas, você não consegue fazer nada ao longo do feriado. Então, uma atenção especial no Ano Novo Chinês, que normalmente cai em fevereiro, e a Golden Week, Dia Nacional da China, que é na primeira semana de outubro, são feriados de uma semana. E aí lembrar, qual o impacto disso? Várias semanas antes e depois, vai ter aumento de frete, vai ter aumento de demanda, dificuldade de espaço, que se você tiver urgência, provavelmente você vai pagar um frete mais caro. Então, são pontos de análise que a gente tem que estar em mente no momento de programar os processos.
além do momento de embarque, é importante também a gente pensar na escolha do modal de transporte. E que essa escolha está diretamente ligada à questão de planejamento. Se você tem planejamento, você pode fazer uma escolha entre todas as opções. Se você não planejou, você vai acabar pagando um frete mais caro. Um frete aéreo, normalmente, o valor do frete por quilo é maior do que o frete marítimo. Transit time mais longo. Normalmente, um transit time mais longo tem um frete mais baixo. Mas se você está com um embarque urgente, você vai ter que pagar um transit time mais curto, um frete mais alto. Uma atenção especial aos pontos de vista que são transbordos e conexões, tanto aéreo quanto marítimo. Não há milagre na logística, gente. Muitas vezes a gente está cotando um frete, o cliente fala, nossa, eu consegui um frete mais baixo. A primeira coisa que eu falo, qual é esse serviço? Você está comparando banana com banana ou laranja com laranja? Porque não tem milagre. E aí, na hora que você tem um ponto de transbordo, uma conexão, o frete pode ser mais baixo, mas a gente sabe que na hora que chega um transbordo, até que seja confirmado o embarque, você não tem certeza se vai atrasar uma semana ou se vai acontecer alguma coisa. Então, na hora de contratar um serviço, eu falo, o frete é uma parte. Hoje a gente ainda vê muita gente que na hora que vai escolher o frete, fica muito baseado ali no valor do frete. A análise ela tem que ser mais ampla. Porque se você tem um compromisso a cumprir, tem uma linha de fábrica parada, ou tem um cliente final esperando o processo, qual é o custo desse atraso? Será que é os $100 que você está deixando de pagar para ter um serviço melhor? Tem um questionamento. Muitas vezes a gente vê, o desgaste depois perante o cliente, como a carga que não chegou, ele é muito maior. Então, fique essa atenção para fazer essa análise. E algo que a gente tem repetido muito para os clientes, que é que hoje, no nosso cenário atual, é fundamental considerar uma margem maior de segurança quando você faz um planejamento do transit time, quando é que a carga vai chegar. E como a gente viu nos slides para trás, nos gráficos, é muito comum hoje ter um atraso, ter uma reprogramação, ter um cancelamento de navio. E aí, dentro da programação, dentro do planejamento, você já tem que ter essa margem. É melhor você dar uma notícia boa para o cliente que a carga chegou, do que você ter que falar assim, não chegou e não sei, está parado no transporte, quando é que vai chegar? A gente sabe o desgaste que isso gera. Então, esse planejamento e com a informação de que hoje a porcentagem de atrasos hoje, gente, é muito maior do que acontecia antigamente. Antigamente tinha atrasos, tinha cancelamentos, mas eram esporádicos. Hoje, essa frequência faz com que a gente tenha que levar isso em consideração no planejamento, né, e na programação dos processos. Além do momento do embarque, da escolha do modal, a gente traz a questão dessa análise do globo, da globalização, do cenário logístico, para a gente ter os cuidados. Eu falo aqui a questão da eficiência dos portos, o impacto dos conflitos, que a gente sabe que hoje tem a questão de Israel, que é bem crítica, a questão do Iêmen fazendo retaliação e tem os Houthis que bombardeiam os navios no Mar Vermelho. Isso tem feito com que os armadores tenham que alterar as rotas e impactando diretamente no frete. Hoje os fretes estão mais altos por causa disso. É o mundo, são os efeitos do mundo atingindo a logística. Aqui no Brasil, no mês passado, uma situação que não é comum. A gente teve processos, não sei se vocês acompanharam, que houve atraso até de 10 dias na atracação de navios em Santos por causa de nevoeiro de massa. Isso não é comum. 10 dias. Aí, se você é uma pessoa muito otimista e fala assim, o transit time de Xangai para Santos, 35 dias. Eu pensar 35 dias, ok. Aí chega em Santos 10 dias para atracar. É o imprevisto. Quando a carga saiu, ninguém podia imaginar que fosse demorar 10 dias para atracar, porque foi um efeito que não era costume. Então, são exemplos de alerta para que realmente a gente se programe e a gente considere uma margem de segurança maior, né, nessa programação de embarques. E aí, por fim, eu coloco aqui. Então, a importância, quando a gente pensa no supply chain, nesse planejamento de embarque, da gente ter que contar junto. Eu coloco aqui a experiência TEPA em todos os sentidos. Experiência de vivência, de conhecimento, de parceria, para que tenha, então, sucesso. Porque o que a gente percebe que é o sucesso? É ter essa visão global para trabalhar com antecedência para minimizar os riscos. Garantir embarque, a gente garante? Não. E ninguém pode garantir, porque ninguém tem certeza. Até que o navio saia, até que o avião voe, ninguém tem certeza se vai. E ninguém pode prometer. Mas garantir. O que a gente se compromete sempre é não medir esforços. Eu falo que o nosso lema
desistir jamais. A gente vai até o último momento lutando para que as coisas aconteçam, né? E é muito importante para nós, faz um diferencial, voltando ao meu início, saber que a gente tem acesso à China e acesso à Ásia, enquanto a gente está dormindo, eles estão lá lutando por nós. Nós temos a estrutura dos Estados Unidos. Isso tudo colabora para o processo correr melhor, porque a gente sabe que realmente trabalhar com logística hoje é um desafio. Quem que é o próximo? Vou deixar aqui, Luiz. Tá? Bom dia a todos. Eu sou o Luiz, diretor financeiro do grupo, né? Já tenho uma carreira aqui iniciada no grupo praticamente desde o início, desde 99, né? Algumas idas e vindas no mercado, mas desde 2015 tornei, né? Foi como diretor do grupo. A ideia de falar sobre o fechamento de câmbio é justamente ver nesses contatos com os clientes e tudo mais, principalmente Samara e Lina na China, né, que tem um olhar muito mais amplo. Quando eles estão conversando, eles percebem que os clientes, muitas vezes, eles não têm tanta preocupação com relação à questão do câmbio, do momento do câmbio, né? Ah, você comprou? Comprou. Quanto você paga? Ah, eu pago no dia que vence. De mês eu vou fechar o câmbio. Mas é aquele dia o melhor dia, né? Então, a gente ficou com essa interrogação. Então, acho que foi importante trazer e comentar, né, a respeito do câmbio. E trouxe aqui uma visão mais teórica, que muitos de vocês, né, sabem a respeito, e também acredito que a maioria também não opera, né? Porque cada um tem a sua área, e muitas vezes a área de vocês aqui não é a área fim. Mas eu acho que é importante a gente ter essa ciência, né? Porque muitas das vezes a taxa de câmbio pode comprometer todo o processo de importação, né? E viabilizar. Aquilo que você comprou e achou que ia estar ganhando, na verdade, você pode sair perdendo, né? Então, o câmbio, né, o processo de câmbio aí, de conversão de uma moeda em outra, realizada para pagamentos internacionais, é um dos principais processos para as empresas que lidam com o comércio exterior. Sempre que a gente falar em câmbio, a gente vai falar em taxa de câmbio, a gente vai falar em moeda de câmbio, vai falar em moeda cotada, a gente vai falar em spread. Então, esses termos são os termos comuns aí dentro da questão cambial. Ele é um mercado descentralizado, a operação dele é 24 horas por dia, né? Hoje, principalmente depois da pandemia, virou modinha aí, todo mundo quer ser um trade, então tem gente que nem dorme, fica lá negociando e vendendo qualquer tipo de moeda durante, né, dia e noite, então isso acontece, né? Então, esse movimento dele, todas as moedas acontecem durante todas as 24 horas. No nosso mercado aqui, em termos de câmbio, a gente tem horário, né, comercial ali, o horário bancário, então a gente opera dentro daquele limite de horário, né? A taxa de câmbio ela é afetada por vários fatores, incluindo a política monetária, tendência econômica, condições políticas, expectativas futuras, compreensão desses fatores é importante para a participação no mercado. A gente precisa de conhecer o comportamento histórico, né? Ver como que está o movimento dessa moeda ao longo da história, né? A gente tem que identificar quais são os padrões, e a gente também tem ferramentas no mercado disponíveis para a gente entender como que está a movimentação do câmbio. Tudo influencia no câmbio. Indicadores econômicos, como inflação, taxas de juros, PIB. E a gente, a partir do momento que a gente acompanha o movimento dessas informações, a gente começa a ver, né, qual pode ser a tendência, né, do dólar, né? Do euro. Vai subir, vai cair, vai manter estável, né? Então, assim, você fazer o acompanhamento desses indicadores é importante. Para isso, a gente tem vários parâmetros: modelo de paridade de juros, análise técnica, análise fundamentalistas, né? Eu sei que todas essas questões são mais específicas, está muito tempo lá voltado para financeiras, mas é importante a gente ter essa noção, né? Quando a gente vê o movimento, né, do FED falando, vai ter reunião semana que vem, tendência de alta, tendência de baixa, né?
o mercado já está movimentando, né? Às vezes, quando a gente está lá na operação, você vê na hora que está tendo a reunião, o mercado está todo lá louco, né? Subir, caindo, subir, caindo, subir, caindo. Mas, na verdade, o mercado já movimentou lá atrás. Uma semana lá atrás, vai ter reunião, quais são as perspectivas? Ele já fez um movimento, ou de subida, ou de descida, mesmo que naquele momento ali, né, possa sair uma decisão diferente, tem aquelas oscilações, mas o mercado ele já fez. Né? Então, a gente tem que acompanhar jornais financeiros, relatórios de bancos centrais, os sites especializados, plataformas de negociação, que são essas que a gente tem em tempo real, né? E muitas das vezes a gente não tem informação. Né? Essa semana mesmo, estava lá monitorando as operações, e aí o Afonso falou assim, como é que está o plano, Luiz? Vai, subiu. Então, fica aqui. Mas não sei o que aconteceu, não. Né? Porque naquele determinado momento, não houve tempo de aparecer a notícia. Né? Mas o mercado já precificou. E aí, você vai buscar, vai em outra fonte, busca outra fonte, vai em determinado local, ó, fulano de tal falou isso. E aqui dali foi motivo para subida ou para descida. Né? Então, assim, realmente é um mercado muito dinâmico, a oscilação é muito grande, mas existem os critérios de tendência. E isso a gente tem que ficar atento. Recentemente, em agosto, a gente teve um pico e ele chegou num momento que a gente chama de resistência. Se ele rompesse aqui dali, o risco de chegar lá no 6 é enorme. Mas você vai acompanhando, você vai vendo as notícias, você vê que houve algo que fez ali. E no mesmo dia ele teve um movimento muito forte de descida. Lembro de uma operação muito alta. Por exemplo, o cliente poderia ter falado assim, não, deixa eu registrar essa mercadoria amanhã. Aqui já tive uma queda, vai ter uma queda de próximo de 10 centavos. E eu fiz aquela análise, eu falei assim, pô, mas se for depois de amanhã, porque vai cair amanhã de novo. Não tem como ele não cair amanhã de novo. Se ele tivesse escolhido mais 2 dias, ele tinha folga para escolher, ele tinha tempo, ele tinha tempo de armazenagem, não era preocupante chegar aquela mercadoria, aquele equipamento lá naquele momento. E a diferença seria de mais de 20 centavos no registro. Coisas de mais de 100 mil, 200 mil reais de imposto, de ICMS, de IPI, PIS/COFINS. Então, assim, eu sei que no dia a dia de quem está na frente ali naquele momento, não tem aquele feeling, mas isso faz diferença. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Tem que ter esse olhar para o câmbio, saber, será que realmente eu posso mudar hoje? E a gente sabe que isso é muito difícil, porque vocês querem disponibilizar a mercadoria na fábrica, ali para o cliente. Então, quanto mais rápido chegar, melhor, né? Às vezes a mercadoria chega ali e fica ali um mês sem usar. Né? Então, assim, precisa de começar a ter essa noção para ver se realmente, pô, será que é o momento de fazer essa operação? Será que é o momento certo de eu fazer o pagamento? Pensa daqui uma semana, será que eu não posso fechar hoje? No final sempre tem caixa disponível. Então, sempre ficar atento a esses detalhes. Basicamente foi isso que eu acabei de comentar agora, né? A questão da análise técnica, né? De acompanhamento dessa questão dos gráficos, né? E também da análise fundamentalista. A questão das plataformas, né? A gente tem que ter uma plataforma disponível. Hoje o mercado está muito dinâmico, né? A gente tem tanto dos próprios bancos comerciais, como a gente também tem das operadoras hoje dentro do mercado, que é muito amplo, então você consegue ter esse acompanhamento durante o seu dia. Só comentando também, a gente tem uma operação com a corretora Cotação e o Banco Rendimento. A gente começou essa operação com eles, essa parceria, desde 2011. Aos pouquinhos a gente foi ganhando sinergia, acompanhando. Então, a gente consegue, através deles, a gente até tem no site do grupo ali, fechamento de câmbio tudo certo, né? Se tanto vocês como importador, como vocês como pessoa física, se for naquele link, clicar lá, fizer um cadastro, você já entra dentro de uma base onde que é a parceria do grupo certo. Então, a gente consegue, através dessa parceria, dar condições, tanto em termos de
de taxa de câmbio, de spread bancário para fechamento, quanto também de tarifas, né? Porque fica dentro de uma plataforma que é do grupo, e a gente, como tem operações constantes, rotineiras e tudo mais, a gente consegue ter boas negociações. E a gente sabe que frete é uma commodity, não tem jeito. Mesmo, a mesma taxa que você botar aqui, que você botar no banco, que você botar em qualquer outro local, e vai mudar é a questão do spread e a questão da tarifa. Né? Então, a partir do momento que você tem aquilo ali negociado, está na tela, vai ser aquele preço ali. Ah, não, Luiz, está tantos por cento acima do mercado. A gente tem o acesso com toda a área comercial da corretora e do próprio banco, né? A gente renegocia com eles, a sua tela vai ficar limitada. E eu também faço isso, né? Eu também não fico ali, só vou botar na cotação. Não, eu olho todas as operações. Eu falo, ó, gente, ó, vamos lá. O spread está puxando aí, porque, né? Então a gente monitora tudo isso para a gente ter uma melhor condição. Mas é algo que a gente faz todo dia, a todo momento, né? Às vezes eu deixo de fechar uma operação antes do almoço, para fechar depois do almoço, né? Eu vi que teve uma abertura, foi ali, tal. Falei assim, não, vou almoçar tranquilo, na hora que eu volto, já está dentro do meu preço. Então, está fechado. Posso, como se diz, estar com os burros na água? Posso. Já aconteceu? Já. Né? Porque, né, tudo pode oscilar dentro desse mercado. Tá bom? Mas fico para vocês aí uma dica, né? Tendo a possibilidade, eu acho que é importante ter mais essa condição. A gente sabe que no mercado existem várias estratégias, né? Então, várias empresas vão fazer as operações de hedge, né? Várias outras operações que eles conseguem estar voltando, né? Com certeza tem um custo financeiro do seu banco, né? Da sua operadora que vai travar essas operações. Tem esses riscos, mas mesmo assim, mesmo fazendo as operações padrões críticos do mercado para proteção, tem que se monitorar, né? Até o momento de fazer uma operação dessa. É o melhor momento de se fazer, né? Você saber, você tem que estar acompanhando, tem que saber das notícias, né? E existem as principais notícias que afetam. Hoje mesmo, a gente tem notícias da eleição nos Estados Unidos, né? É Trump, não é Trump, é Câmara, não é Câmara. Então, as tendências ali afetam o câmbio, né? A Haddad hoje mesmo estava lá comentando algumas coisas com relação à questão fiscal interna do Brasil, afeta o câmbio, né? A nossa questão fiscal hoje, as questões que estão saindo com relação aos estatais, vão afetar o câmbio. Então, tudo isso tem o seu peso. E quando você tem o gráfico, você tem a sinalização, aquilo ali vai te chamar a atenção, né? Alguns estrategistas que eu acompanho, ele falam, não existe imaginar, ninguém vai adivinhar, não tem como falar daqui 2 minutos qual vai ser o dólar. Então, o dólar você não tenta adivinhar, o dólar você monitora. Monitora, está dentro daquilo que você espera, fecha a operação, né? Então, é isso. Gerenciar o risco cambial é essencial para as empresas que lidam com as transações internacionais, identificar o melhor momento para fechar um plano e adotar as medidas adequadas de gestão de risco cambial pode ajudar as empresas a minimizar riscos e maximizar a eficiência nas transações internacionais. Então, eu espero, sim, poder ter contribuído um pouquinho aí com vocês, né, e trazer um pouquinho da minha experiência aí, e viver esse dia a dia aí com o câmbio. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Cláudio, sou da Serra, corretora de seguros, é uma empresa nova no grupo. E essa empresa foi criada em função da necessidade dos clientes da gente poder ofertar o seguro internacional e os demais planos de seguro. Então, nós iniciamos a operação em parceria com a Serpa já há muitos anos e temos uma apólice aberta onde podem se incluir todos os clientes, tá? Essa apólice é uma apólice muito madura, com uma experiência de muitos anos, onde a gente consegue ter alguns diferenciais em relação ao mercado. Por exemplo, cobertura porta a porta. O mercado ele não oferta aos clientes cobertura porta a porta. Cobertura é sempre de acordo com o Incoterms. Então, é de acordo com a responsabilidade do cliente. O que pode ocorrer? Por exemplo, um cliente importa CIF.
Então, ele não entende o princípio que não precisa contratar o seguro, porque a mercadoria já vem segurada. Só que o que acontece numa situação dessa? Onde foi feito o seguro? O seguro foi contratado pelo exportador. Em qual seguradora, em qual modalidade, qual cobertura. Então, assim, é um risco enorme, né, o cliente ficar sujeito a um seguro que ele não conhece condições, termos, cláusulas, e, no caso de uma perda, isso pode ser muito grave, né? Ele não ter aqui refere a dificuldade de recorrer. Então, a nossa apólice, por exemplo, uma experiência que temos ao longo dos anos, nós contratamos uma apólice independente do Inconterms com a cobertura porta a porta, para que o cliente não tenha problemas no recebimento de indenização. Então, ocorreu um evento, ele recebe da seguradora local e a seguradora vai regressar contra o responsável pela perda. Ok? Pode segurar nessa tela aí. Outra coisa, assim, que é importantíssima, muitas vezes os clientes não se atentam, é a questão de carta protesto. As cartas protestos hoje é o que dá o direito de regresso da seguradora contra o causador do acidente. Então, para que a seguradora indenize, é necessário que sejam emitidas as cartas protestos. Na semana passada mesmo, eu estava conversando com uma cliente que contratou, o seguro estava importando, não aqui do Grupo Serpa, né? Uma pessoa que sabe que eu trabalho com o seguro da empresa dela, eles importaram uma máquina, um equipamento de 5 bilhões de dólares. E esse equipamento chegou a variar. Ela, inclusive, é advogada, e eu conversando com ela, eu falei, você já emitiu a carta de protesto? Ela não sabia o que se tratava. Se você não emitir, a seguradora perde o direito de regresso, automaticamente você perde o seu direito de indenização. Qual que é o maior motivo de negativa de seguro transporte internacional no mercado? A falta de emissão da carta de protesto. Então, a nossa apólice, por exemplo, a gente tem um combinado com a seguradora, ela contratou uma empresa especializada para a emissão das cartas de protesto para demonstrar boa-fé do seguro que a gente contrata. Ok? Então, ao invés do cliente correr esse risco de ter um problema, de não emitir, isso acontece muito, então a nossa apólice, a própria seguradora é responsável. Teve indício de avarias, a gente aciona a empresa responsável e aí é por conta deles. Aí é a acordo deles com a seguradora, a gente tem aí esse facilitador, né? E o que pode ser um enorme problema a menos para os nossos clientes. Limite robusto de contratação. O que acontece? A apólice do Grupo Serpa, ela tem, o que a gente chama de guarda-chuva, né? O Grupo Serpa é o estipulante que os clientes entram ali debaixo do guarda-chuva. Certo. Então, nós temos muitos clientes e a gente tem um volume grande de negócio. Então, a gente consegue negociar com a seguradora um limite bem robusto de contratação. Muitas vezes, o cliente tem uma apólice própria, uma apólice direta, e não tem limite suficiente, dependendo do que ele precisa trazer. Isso que a gente praticamente não aporta em função do nosso limite, ok? E outra coisa, até voltando lá no início, quando, por exemplo, o cliente deixa de contratar o seguro, eu estou usando o SIC, tá, pessoal? Mas podem ser coisas em contextos. Ele contratou o exportador, por exemplo, tá, eu contratei seguro com a verba da mercadoria. Chegou no pátio, a mercadoria danificada, houve a perda, e a gente vai ter que importar uma nova mercadoria. E aí, contratou frete, contratou verba de despesas, por exemplo, para pagar o despachante, o aduaneiro, a transportadora, se contratou lucros esperados, que é uma verba que a gente contrata normalmente de 10% do valor da mercadoria, de frete e de despesas, do período, né, que o cliente vai precisar de fazer uma nova importação, que ele parou o pátio dele, e, importantíssimo, impostos. Se nacionalizou a mercadoria,
pagou os impostos, perdeu a mercadoria, e aí você vai receber mercadoria, o valor dela, ótimo, mas e as demais verbas, em especial impostos. Então, assim, a importância de uma apólice bem contratada, ok? Só quando comentar sobre a protesto, né, sobre a seguradora, como é que a seguradora é comunicada? Hoje nós temos um grau de automatização intenso no cérebro. Então, no momento em que o terminal ele libera o terminal no termo de avaria, a nossa rotina automatizada vai lá, captura a avaria, automaticamente encaminha para a seguradora e só podemos registrar DI depois da liberação por parte da seguradora. Na hora que ela dá um sim, automaticamente a gente copia aquilo, né? E aí a seguradora já está informada para gerar a carta de protesto e aí a nossa equipe de registro DI já pode revisar o registro DI. Ok? É só para poder verificar isso também, uma forma automatizada e de evitar erros, né? Riscos de não a emissão da carta de protesto. É isso aí. Obrigado, Afonso, pelo apoio aí. Pode passar para a Então, a Serpa Corretora, na verdade, ela nasceu em função de duas necessidades dos clientes. Bom, primeiro, a nossa apólice muito bem contratada, né, com a experiência que a gente tinha no mercado, porém, algumas empresas, elas não permitem que o seguro seja contratado dentro da apólice do CERP. E a gente não conseguia ofertar o seguro para uma apólice própria da empresa, ok? Então, com a Serpa Corretora, sim, a gente consegue oferecer a vocês uma apólice própria, tá? E com a experiência que a gente tem e a apólice que a gente tem no Serpa, a gente faz o mesmo desenho, a gente faz o mesmo padrão, né? Essa é uma questão. Outra são os demais seguros. As empresas, né, importam insumo, mercadoria, máquinas, equipamentos, e aí vai começar a questão da industrialização, ou do comércio, ou da distribuição, e aí é o patrimônio da empresa, correto? Que também está em risco. Muitas vezes as empresas nos procuram, para vocês fazerem seguro da minha empresa. Não posso, né? Porque a gente só tinha nossa apólice de transporte internacional. Então, hoje, com a Serpa Corretora, a gente consegue ofertar para vocês todos os seguros disponíveis no mercado de todas as seguradoras, tá? É uma corretora registrada na SUSEP, e, enfim, com todos os produtos de seguro. Então, se a empresa de vocês precisa, né, gente? Na verdade, toda empresa precisa de um seguro patrimonial, né? Inclui cobertor de incêndio, dano elétrico, vendaval, ou responsabilidade civil e muitas outras, correto? O seguro da frota da empresa, sendo frota própria ou alugada, às vezes a empresa aluga a frota e a gente consegue fazer o seguro. E até com condições melhores do que a própria locadora oferece, né? Porque você fica vinculado às condições de locadora, essas são condições que vão beneficiar a locadora. Aqui não, você faz um seguro convencional. O seguro de vida da empresa normalmente está em convenção coletiva, seguro de saúde, responsabilidade civil da empresa, que é importantíssimo e no nosso estado, inclusive, é obrigatório, correto? Quando você sofre uma fiscalização, alguma coisa, você tem que ter seguro, porque qualquer dano causado a terceiro sob sua responsabilidade tem que ser indenizado. Quem vai garantir isso, com certeza, é só o seguro. E também o seguro de responsabilidade civil dos diretores, né? Porque hoje tem sido muito contratado. O seguro da empresa de erros e omissões, ontem mesmo a gente estava contratando de uma empresa, com um erro de um funcionário, ou omissão de um funcionário, causa prejuízo no processo de prestação de serviço ou de venda de um equipamento, de mercadoria, que possa causar um problema sério, como, por exemplo, um recall, ok? O seguro garantia, aqui a gente falando de comércio exterior, muito contratado, quando a suspensão de impostos, né? É uma modalidade de comunicação, e outra quando você está participando, por exemplo, de uma licitação, ou às vezes até que não seja licitação, mas a empresa está contratando seu serviço, ela te exige um seguro garantia. Então, a gente está apto aí a fazer essa consultoria, a analisar a apólice de vocês, que às vezes você já tem, ou se não tem, ofertar, fazer um estudo, né, da necessidade,
e ofertar um seguro adequado para a empresa de vocês. Pode ir. Por favor. Aqui, pessoal, eu pus alguns exemplos aqui. Eles são exemplos de empresas que contrataram o seguro com o grupo Serra, tá? Então, o mais recente ali, o navio CMA Sergipe Belém, a gente tinha 2 containers nesse navio, ok? Nós tivemos, algum tempo atrás, ele atracou aqui no dia 4, mas ainda tem mercadoria que não chegou. Tem container que ainda está em trânsito. Né? Eles emitiram um comunicado essa semana, os containers virão e não sabemos em qual situação que vem esses containers. Esse é outro aqui, Maersk, já aconteceu há mais tempo, mas foi uma situação interessante, porque também tínhamos containers de cliente nesse navio, e houve a perda total, um valor bem considerável. A empresa foi indenizada, o valor integral. Esse não tem nem como a seguradora regressar, ressarcir de ninguém, mas o prejuízo que por conta dela é transferido para ela, esse caso aí. E muitas vezes, não só nesse caso aí, outros casos também. Por exemplo, a seguradora, quando há o prejuízo, ela faz um regresso, desde que ela localize o causador. Porque muitas vezes ela não vai localizar o causador. A grande maioria, na verdade, de mercadoria que chega danificada, o cliente só vai identificar quando está no pátio, quando ele faz, né, a montagem do equipamento, ele vai colocar o equipamento para funcionar. Uma dúvida. Sim, claro. Quando o meu container está dentro do navio e aquele navio sofre algum dano e perde, é feito um rateio de todos os containers que estão dentro daquele navio, independente se ele sofreu avaria ou não? Interessantíssimo, Cláudio. Obrigado pelo apoio. Assim, é o que a gente chama de avaria grossa. O que acontece? Quando a perda de avaria grossa é quando as mercadorias são lançadas ao mar propositalmente para poder salvar um navio. Por exemplo, houve um rompimento casco do navio. Ele não suporta aquele peso que está nele. Então, algumas mercadorias são sacrificadas em benefício de outras, da maioria. Correto? Quem vai ficar com prejuízo? Quem sacrificou a mercadoria? Não. O prejuízo é rateado para todos os proprietários de mercadoria que estão naquele navio. Correto? Então, às vezes a mercadoria chegou intacta, não tem um problema, pode estar aqui no meu pátio, mas eu vou ser acionado porque eu tenho que pagar a mercadoria das empresas que tiveram a perda. Ok? Então, o seguro cobre, e se a pessoa não tiver o seguro, ela vai ter que tirar do próprio caixa para poder indenizar. Ok? Então, bem interessante, obrigado por lembrar agora. Esse seguro aqui, agora, falando de outros seguros, né, pessoal, que a gente hoje está apto a oferecer, esse aqui é um exemplo de uma empresa cliente do Grupo Serra, teve um incêndio de grande verdade enormes proporções. Essa empresa ela foi completamente destruída, não sobrou uma folha de papel. Hoje, essa empresa, eu acredito que ela seja... eu não sei em números de percentual o tanto que ela é maior do que era antes, mas ela é muito maior. Uma empresa que foi, felizmente, não teve perda de vida, ninguém se machucou, o incêndio ocorreu à noite, o pessoal que estava na segurança conseguiu sair do local e a empresa foi dizimada. Ok? Essa empresa, ela inclusive começou a passar por dificuldades financeiras porque ela tinha os custos dela, os custos operacionais, os custos de funcionário e tudo. E se ela não tivesse seguro, o problema seria gigantesco. Com o seguro, ela conseguiu, assim que ela recebeu o seguro, ela conseguiu reerguer. Ela montou um galpão de vinilona, montou uma estrutura ali provisória. Com o passar do tempo, ela foi se reerguendo. Hoje ela é muitíssimo maior do que ela era quando ocorreu o sinistro. Se não tivesse o seguro. E é importante, eu gosto sempre de frisar, porque não é simplesmente ter o seguro.
é um seguro bem contratado. Porque o seguro não sendo bem contratado, infelizmente, as seguradoras têm lá, né, as condições, refúgios, e às vezes até a qualidade do seguro. Né? O seguro também tem qualidade. Né? Não é assim, apólice, hoje é PDF, não é papel mais, né? Mas antigamente o pessoal falava, papel. Não, tem qualidade no seguro. Então, para você receber uma indenização dessa de grande porte, a gente está falando sempre que indenizações de grande porte, seja no incêndio, seja na perda de uma mercadoria, tem que ser um seguro bem contratado. E aí eu digo, eles receberam a indenização, alguns dias depois estão ligados, a gente vai fazer um churrasco aqui, comemorando tudo, porque a gente conseguiu pagar todo mundo e vamos reerguer a empresa. E reerguer com força, e hoje ela é bem maior. Então, Patrick, eu acho que a gente finaliza, agora vem a consultoria, mas o recado é esse, pessoal, passar para vocês que a gente tem os produtos, tá, para ofertar todos os produtos de seguro, né, independente do aí se a apólice vai ser junto com o grupo Serpa, se vai ser a apólice própria, se vai ser o seguro de outros ramos, contem com a gente, tá, e a gente conta com a oportunidade de vocês também para poder participar aí do seguro de vocês, ok? Então é isso. Obrigado e estamos à disposição para falar de seguro, tá? Oi, gente, bom dia a todos, tudo bem? Aqui é o Cristiano Franco, né? Eu sou um dos sócios aí da Serpa Consultoria, em conjunto aí com a Valéria Matoso. A Valéria hoje não vai poder participar da apresentação, porque ela está na China, e aí surgiu uma outra urgência lá, mas eu vou fazer a apresentação aqui, né, com todos. Infelizmente, não estou também presencialmente, mas por aqui a Morgana vai me dar o suporte aí nos slides aí, né, Morgana? Por favor, Morgana, pode passar. Então, eu e Valério, eu acho que a maioria aqui deve me conhecer, né? Eu já estou no Grupo Serpa praticamente desde a fundação do Grupo Serpa. A Valéria também já está aí há alguns anos com a gente. A Valéria é advogada, eu sou administrador, tenho especialização na área tributária, tá? E a gente está aí na consultoria justamente para oferecer aos nossos clientes as demandas que fogem, né, do dia a dia da operação de comércio exterior, seja a importação ou seja a exportação. Então, a gente tem uma longa experiência, né, nessa área de gestão tributária e direito aduaneiro, tá? Então, a gente trabalha com diversas soluções voltadas ao dia a dia do comércio exterior, que não seja a operação em si de importação, né? Ou seja, regimes aduaneiros especiais, ex-tarifários, diferimentos ICMS, relatórios de malha aduaneira, revisão de auditoria fiscal, intimações, auto de infração. Então, todos esses aspectos que fogem do dia a dia do comércio exterior, a operação em si, nós estamos aptos a auxiliar as empresas. Além disso, nós também trabalhamos com o processo de certificação de OEA. Né? A gente vai falar um pouquinho de OEA aqui na nossa apresentação, a importância que o OEA tem e vai passar a ter a partir, principalmente aí do ano que vem, com a entrada definitiva aí do INPE. Né? A gente vai falar um pouquinho aqui do INPE e dos atributos que estão envolvidos no novo processo de importação. Então, como todo mundo que trabalha com importação, tem que estar muito atento a esse novo processo de importação, porque a gente vai ter mudanças significativas. Algumas delas já começaram agora em outubro, mas o maior foco vai estar aí a partir de 1º de janeiro de 2025. Tá? A Morgana pode fazer, por favor. E, além disso, também, né, a gente trabalha com auditorias preventivas, né? Não só essas auditorias quando a Receita já chega com a intimação. Nós também fazemos esse trabalho, a empresa que tem interesse, de fazer uma auditoria preventiva, porque nós sabemos que a Receita Federal, num prazo de até 5 anos contados, do primeiro ano seguinte ao desembaraço de uma DI, a empresa pode sofrer uma revisão fiscal. Essa revisão fiscal seria sobre o quê?
sobre classificação tarifária, sobre algum benefício que a empresa utilizou, sobre um ex-tarifário, sobre algum regime, algum regime especial que a empresa tenha, tá? Então, a gente faz essa análise também justamente para evitar, porque quando você consegue identificar algum problema antes da autuação da Receita Federal, existe a figura da denúncia espontânea. E isso, com certeza, diminui muito o impacto negativo que é uma autuação da Receita Federal. Além disso tudo, a gente faz também a análise de tributação federal, estadual. Ah, eu quero importar um equipamento. Existe a possibilidade de alguma redução tributária nessa operação? Ah, e se eu importar insumo? Eu sou uma empresa exportadora. O que eu posso fazer para diminuir os meus custos tributários? Então, essa análise tributária federal e estadual, a gente também emite pareceres aduaneiros, tá, com essas orientações. Então, a gente tem a implantação de projetos, né? Nós já trabalhamos em implantação de usina que começou desde a terraplanagem até a entrega final da usina. Então, isso envolve o quê? Importação de linhas de produção inteiras. Se é uma empresa que está voltada ao mercado de exportação, há N outros regimes aduaneiros especiais que a gente pode utilizar para ter benefícios fiscais que reduz o II, o IPI, o PIS, o COFINS e o próprio ICMS, aí no caso do diferimento deste ICMS. Consultoria técnica e jurídica na área aduaneira, análise de viabilidade de projetos de exportação de redução de custos em operações de comércio exterior, demandas jurídicas e assessoria em regimes aduaneiros especiais para a obtenção de benefícios e reduções tributárias. Por favor, Morgana. Restituição tributária, nós também atuamos nesse segmento. A empresa recolheu algo indevido, ou ela tem algum regime aduaneiro, e, através desse regime aduaneiro, identificou que houve algum recolhimento indevido de tributo, nós fazemos também esse processo junto à Receita Federal para solicitar essa restituição. E, que nem eu comentei sobre o OEA, é importante destacar o OEA aqui, a Serpa Logística, que a Miriam já fez a apresentação, a Serpa Logística, ela é OEA, tá? Nós somos uma das primeiras empresas, agentes de carga, com o OEA. O Afonso, que está aí presencialmente, ele foi certificado despachante aduaneiro também, apesar que hoje, né, a Receita Federal ela não reconhece mais o despachante aduaneiro como o OEA, por outros motivos, mas o Afonso ele tem a certificação publicada no Diário Oficial. Então, a gente é muito empenhado dentro do OEA. A nossa certificação ela é renovada anualmente. Então, até o final do ano, a gente tem que fazer essa renovação. O ano passado, nós passamos pela revisão geral da Receita Federal. Então, a gente foi aprovado novamente. Então, OEA, o Lin citou a ESG, uma outra certificação que a gente batalha, que a gente está incentivando os nossos clientes também a ter. Quanto mais certificações a empresa tiver, melhor vai ser o fluxo do novo processo de importação, tá? Então, aí você tem o ex-tarifário, você tem a importação de equipamentos novos ou usados, né, linhas de produção, impugnação à auto-infração, diferimento de ICMS, consultas formais, estudos fiscais e tributários, classificação fiscal. A classificação fiscal agora é extremamente importante, sempre foi, né? Agora passa a ser mais importante ainda por causa dos atributos, por causa do catálogo de produtos. Esse catálogo de tributos, esses atributos já estão vigentes, eles já estão entrando em operação de forma obrigatória, na medida que a do INPE está evoluindo, né, de forma faseada. Você já deve ter recebido algum e-mail nosso a respeito desse novo processo de importação. Então, a classificação fiscal hoje, ela se tornou mais sensível, porque os atributos são partes essenciais da classificação e do produto, e esses atributos vão ser analisados por todos os órgãos anuentes. Então, aqui, por exemplo, nós temos clientes aqui que têm a anuência da Anvisa. A Anvisa vai ter acesso a esses atributos, vai ter acesso a essa do INPE, isso vai facilitar o nosso processo e aumenta também a responsabilidade do importador ao prestar informações. Então, se já existia um rigor na forma de classificar mercadorias, com os atributos esse rigor vai aumentar. Porque os atributos ele traz novas informações que até então não eram exigidas para você classificar um bem.
porque todos os órgãos anuentes envolvidos no processo, eles indicaram atributos para cada NCM. Então, toda NCM vai exigir algum tipo de atributo. Alguns são obrigatórios e outros não obrigatórios. Nós recomendamos aos clientes que preencham todos os atributos, porque a Receita Federal, cada dia que passa, ela trabalha mais com gestão de risco. E um dos critérios de gestão de risco da Receita Federal é através da DUIMP e através dos atributos, porque a análise de inteligência artificial da Receita Federal vai ser toda realizada no momento do registro da DUIMP, diferente do que acontece hoje com a DI, né? Porque a DI, você registra a DI para ela ser analisada, com a DUIMP não. Você registrou a DUIMP, ela já vai ser analisada de forma automática pelos sistemas da Receita Federal. E, enfim, o NPI, né, que é o novo processo de importação, que é a grande inovação do NPI, é do INPE, catálogo de produtos, os atributos e o PCCE, que é o pagamento centralizado de tributos e taxas aos órgãos anuentes. Pode mudar, Morgana, por favor. Então, o primeiro processo, que é o NPI, né? A tela seguinte vai ser o fluxograma de como ele está sendo implantado. Ele já começou a ser implantado no dia 1º de outubro. Tá? Cada dia que passa, uma nova fase é implementada. No dia 21 agora, entrou a fase das empresas que atuam com o RECOF. Então, ele já está operando. Na medida que cada fase vai entrando, o que o governo está fazendo? Ele vai desabilitando a possibilidade de registro de DI. Tá? Então, por isso que a DUIMP está entrando de forma faseada, um pouco diferente da época de exportação. Quem exportava aqui, né, quando entrou a DUIMP ela está sendo mais cautelosa, justamente por causa da questão da burocracia, né, que existe, e de diversos fatores, né, que envolvem a importação e que a exportação não tem necessidade. E qual que é o principal ganho que o importador vai ter? É redução de custo. Que redução de custo é essa? Não é tributária, mas é redução de movimentação e de armazenamento. Porque com o novo processo de importação, a tendência é diminuir os prazos que essa mercadoria vai ficar armazenada, seja em porto, seja em aeroporto. E, além disso, vai ter essa centralização de pagamento de taxas em um único local, que é o PCCE, que está dentro do portal. Então, por exemplo, hoje quem trabalha com a Anvisa tem um portal específico para gerar uma GRU. Quem trabalha com o IBAMA, quem trabalha com o CNPq, ou seja, qualquer órgão que exige algum tipo de recolhimento, cada órgão tem a sua plataforma que você tem que acionar, gerar uma guia e fazer o pagamento. Agora não. Com a DUIMP e com o PCCE, tudo vai ser centralizado lá. Hoje, os pagamentos de tributos federais, inclusive o ICMS, os estados já estão movimentando para fazer essa automação, para que o recolhimento do ICMS ou a guia de exoneração seja tudo feito através do portal único, que é dentro da própria DUIMP. Maior integração entre os órgãos anuentes a partir do acesso aos atributos e a DUIMP. Com isso, redução dos processos com exigência de anuência. Por exemplo, a Anvisa. A Anvisa, diversos itens que hoje a gente tem que fazer um processo de licença de importação, tem que ter uma conferência física, a Anvisa vai eliminar essas licenças de importação. Por quê? Por causa dos atributos. Os atributos já vai trazer informações suficientes para a Anvisa, MAPA, IBAMA, CNEM, Exército e outros órgãos analisarem aquele processo e, com isso, ocorrer a dispensa da licença de importação. Aqueles poucos casos que ainda continuarem exigindo licença de importação, que vai passar a ser LPCO, você vai poder registrar uma licença, vamos chamar de licença guarda-chuva, ou seja, uma LI que vai ter uma longa duração, que ainda vai ser definido se é 1 ano, 2 anos, e você vai colocar uma quantidade X, que na medida que os embarques forem ocorrendo, você vai abatendo aquela quantidade. É como se fosse um ato concessório. Então, ao invés de você ter que fazer uma licença de importação para cada embarque, você faz uma única licença e a cada embarque que for chegando, você vai abatendo o seu saldo. Isso para os poucos casos que vão ficar faltando aí, né, a questão que vai ficar exigindo ainda a questão de uma licença prévia. Os órgãos estão alterando os normativos dele. Essas mudanças vão acontecer a partir de 2025. Nós acreditamos que Anvisa e MAPA serão os primeiros órgãos. Por que disso? Por causa da movimentação que está tendo de alterações de atributos e até mesmo mudanças de normas da Anvisa. A Anvisa fez recentes mudanças significativas no processo e todas essas mudanças são visando ao novo processo.
tá? Possibilidade do diferimento dos tributos federais para empresas OEA. Olha a grande vantagem para quem já é OEA. Ou seja, você vai registrar uma DI, você não vai precisar pagar os tributos federais no momento do registro da DI. A União vai definir uma data, um prazo, para que a empresa faça esse recolhimento. Isso está um projeto de lei, está tramitando na Câmara. A previsão é que ele seja aprovado ainda este ano, até final de novembro, né, antes do recesso. Então, a partir do momento que o governo aprovar isso, vai ser um enorme ganho para os importadores que forem OEA. Ele não vai mais pagar os tributos federais no momento do registro da DI. Ele vai pagar, por exemplo, no dia 15 do mês seguinte. O governo ainda vai definir a regra, mas isso já é certo que isso vai acontecer para quem é OEA. Então, como eu estava falando, né, a questão da suspensão dos tributos. Então, para quem não é OEA, a gente sugere que analise com carinho essa opção de fazer o processo de certificação. Você vai poder registrar antecipadamente do INPE, ao contrário do que acontece hoje. Hoje a mercadoria tem que chegar para você registrar. Quando o INPE não. O material vai estar no mar, vai estar no ar, você registra. Quem é OEA vai saber o canal imediato, ou seja, quando a carga chegar, já vai saber se a carga está desembaraçada ou não. E quem não for OEA, depois que a carga entrar no terminal e o terminal fizer os procedimentos, vai ter o acesso ao canal, tá? Não vai ter mais a parametrização de DIs, como acontece hoje, né? Hoje você tem horários específicos de parametrização, então não vai ocorrer mais isso, né? A parametrização ela vai ser de forma imediata, conforme eu acabei de dizer. E uma outra vantagem para quem é OEA, restituição dos tributos pagos maior. Porque hoje o que acontece? Quem vai pedir uma restituição para a Receita Federal, o processo demora 2 anos, aproximadamente, para ela conseguir a restituição. Já para as empresas OEA, o que vai acontecer? Isso tudo está tramitando, tá, gente? Isso tudo está vinculado à reforma tributária. Então, a restituição ela vai ocorrer de forma automática. Você vai entrar, fazer a retificação da sua do INPE. Se você for recolher o tributo a mais, já vai ter essa restituição. Pode ir, Morgana? Então, aqui, gente, é o cronograma, tá, que a gente está citando, né, que eu já citei aqui. Não vai ter atrasos, não vai ter adiamento, está valendo. Já entrou algumas etapas, tá? Então, por exemplo, a admissão temporária já vai entrar agora em novembro. Beatriz, se puder desligar seu microfone, por favor. Então, já está entrando, por exemplo, a partir de 1º de janeiro, recolhimento integral vai ser tudo do INPE, sem LI, e vai ter um cronograma que a Receita Federal ainda vai divulgar para a entrada dos órgãos anuentes. Então, alguns órgãos anuentes vão entrar aí entre janeiro a março e outros vão entrar entre abril a junho de 2025. Nós acreditamos que Anvisa, MAPA serão os primeiros órgãos anuentes a entrar, então, aí entre janeiro a março de 2025, tá? Mas até lá, enquanto esses órgãos não entram, apenas recolhimento integral, obrigatoriamente do INPE, e com isso desliga, então, a questão aí da DI, que a gente conhece hoje. Então, para empresas, por exemplo, que utilizam o ex de autopeça, drawback, outros regimes aduaneiros especiais, está aí o cronograma também, que vai ser divulgado entre janeiro até junho de 2025. Né? Então, já está aí, né? Outubro já está acabando. Eu falei com vocês, nós já temos clientes aqui que já são obrigados a utilizar do INPE. Vamos ter mais uma leva de clientes agora em novembro, que fazem admissão temporária constantemente, que também vão ser obrigados a utilizar a do INPE. Então, aí são os regimes aduaneiros especiais. Quem trabalha com importação, é extremamente importante conhecer esses regimes aduaneiros especiais, principalmente as empresas que atuam com exportação. Todo regime aduaneiro especial ele tem algum vínculo praticamente com exportação, tá? Então, empresas que atuam com exportação, pode mudar, Morgana, fazendo um favor. Ele é uma regra, uma exceção, então ele desonera a tributação, ele suspende os impostos. Então, você vai ter aí drawback, que é o mais conhecido de todos e é o mais fácil de se trabalhar, né? Então, ele suspende todos os tributos federais. Quando eu falo todos, é todos mesmo, seja federal, ICMS, marinha mercante, a empresa não paga nenhum tributo. Desde que ela importe, industrialize e exporte,
ela pode usar o drawback, inclusive para mercadoria adquirida no mercado interno, não só importação. Você tem o drawback isenção, que é aquela situação que a empresa exportou, usou insumo, seja importado ou comprado no mercado interno, pagou os tributos desses insumos. Um período de até 2 anos, ela pode pedir a reposição dessa mercadoria. Então, ela pede a reposição e vai ter a isenção dos tributos federais. Aí, no caso, não entra o ICMS, apenas os tributos federais. Isso promove o quê? Maior competitividade das empresas, né, para o mercado externo. E, como eu falei aqui, a grande vantagem dele é não só a importação, mas também a adquirir insumos no mercado interno. Então, qualquer empresa que exporte pode utilizar o drawback. Não tem como. Eu não consigo entender uma empresa que faça exportação e ainda não utilize o drawback. Uma opção que a gente tem ao drawback é o RECOF e RECOF SPED. Tá? Os dois têm o mesmo sentido. A diferença é que o RECOF ele exige um sistema, é um sistema até caro, e o RECOF SPED, o controle que a Receita Federal faz, é tudo pelo sistema SPED. Hoje, praticamente toda empresa ela tem que utilizar o SPED. Então, ela pode solicitar sua habilitação. Né? Nós, da consultoria, fazemos esse processo para as empresas interessadas, e o controle é muito mais tranquilo. Se o drawback hoje ele é fácil de se controlar, o RECOF SPED é mais fácil ainda. E o RECOF SPED ele tem benefícios a mais do que o drawback, porque ele permite que uma parte daquela mercadoria que você comprou e suspendeu os tributos, ela pode ser direcionada ao mercado interno, coisa que o drawback não permite. Porque o drawback, se você direciona ao mercado interno, você tem que pagar os tributos com os acréscimos legais. Já o RECOF não. O RECOF ele permite uma porcentagem que seja direcionada, então, aí para o mercado interno. O único problema do RECOF SPED é que ele não tem o benefício para o ICMS. Mas aí as empresas, por exemplo, aqui de Minas, elas podem solicitar o diferimento de matéria-prima, né, que é um dos itens que a gente vai destacar aqui também. Tá? Então, se alguém aí faz exportação, pode pensar no drawback ou pode pensar no RECOF SPED. O RECAP é totalmente voltado às indústrias exportadoras e que tem intenção de inovar o seu parque tecnológico. Tá? Qual que é a grande vantagem do RECAP? Você importa bens do ativo imobilizado e você suspende o PIS e COFINS, né? Desde que você seja um preponderante no exportador, ou seja, 50% do seu faturamento tem que ser destinado à exportação. Então, se alguma empresa está nessa situação de que tem intenção de expandir a sua empresa, ela pode usar o ex-tarifário, que vai ter um benefício direto no imposto de importação, o diferimento do ativo imobilizado, e você tem o RECAP, que vai suspender o seu PIS e COFINS por uma lista de mercadorias, que está determinada em um decreto, mas basicamente são todos os equipamentos, né, que são grafados aí como BK. Tá? E a isenção fiscal aí, né, é um período aí de 3 anos. Então, é um grande benefício para quem está ou em fase de implantação de empresa ou em fase de expansão industrial. O ex-tarifário, né, eu acho que seja talvez a redução tributária mais conhecida que a gente tem hoje, né? Então, a NCM, qualquer equipamento que você vai importar, que vai gerar produção que esteja grafada na TEC com BK ou BIT e não tenha produção nacional e seja equipamento novo, não pode ser usado e não seja destinado diretamente à revenda, você pode, então, solicitar o ex-tarifário. Qual que é a grande vantagem dele? Ele reduz o seu II a 0% do seu equipamento, ele não exige nenhuma contrapartida e automaticamente ele vai beneficiar o seu IPI, quando tem IPI, né? E o seu ICMS, porque o II ele é base de cálculo do IPI, ele é base de cálculo do IPI. Então, a redução do ex-tarifário não está vinculada apenas ao imposto de importação. Ela então, de tabela, você se beneficia no IPI, você se beneficia no ICMS. Tá? O problema do ex é o prazo, né? Então, quando uma empresa tem intenção de expansão do seu parque, ou até mesmo implantação, ela tem que trabalhar com antecedência, porque hoje o ex-tarifário ele está demorando em média de 5 a 6 meses para ser aprovado. Tá? Por quê? Tem um processo de consulta pública, tem um processo burocrático de preparação, tem o processo das reuniões das GSEX, da CAMEX, que só acontece uma vez por mês, né, onde que acontece diversas deliberações, tá? Então, e sobre a questão de revenda, isso é uma coisa recente,
né, a alteração que eles fizeram recentemente na legislação. Então, aquele bem com a importação direta para revenda, a SDP, que é o setor responsável pela análise, já não acata mais os pedidos de ex-tarifário. E a Receita Federal, ela está, em algumas alfândegas, está descaracterizando o ex quando ele a finalidade dele é estritamente revenda, tá? Quando eu falo revenda, ou seja, comprei e vou revender, não vou fazer nenhum processo de industrialização, montagem, nada. O diferimento CMS, né, aí no caso especificamente, vamos falar do estado de Minas Gerais, extremamente importante. Você tem 3 tipos de diferimento, basicamente, aqui. Você tem o de bens de capital, né, ou seja, todo ativo imobilizado, a empresa tem o direito de solicitar, desde que ela seja contribuinte do ICMS. Né? Por que você está falando de contribuinte do ICMS? Por exemplo, empresas que trabalham com locação, empresas de engenharia, elas não são consideradas contribuintes de ICMS. Então, se no CNPJ dela, nos quinais que essa empresa tem, não tiver essa caracterização de contribuinte de ICMS, ela, infelizmente, o Estado não concede o benefício. Tá? Então, a revenda é o corredor de importação. Né? Hoje é um grande diferencial em Minas Gerais, o corredor de importação. As empresas importam, ela tem um diferimento na entrada da mercadoria e no momento que ela vai revender, ela então vai ter um crédito presumido. Dependendo da situação, se a revenda for interestadual e dependendo da NCM, porque existe uma resolução do Senado que a gente tem que verificar, o benefício é muito grande, porque você suspende na entrada, na sua saída, a líquido de ICMS vai ser 4%, e você vai ter um crédito presumido de 2,5%. Então, efetivamente, você vai pagar o quê? 1,5% de ICMS. Então, é um grande benefício hoje que tem, e com isso está trazendo muitas empresas para Minas Gerais. Tá? Morgana, pode mudar, por favor. E empresas de matéria-prima e insumos, né? As indústrias que importam produtos, né, para sua produção, para sua industrialização, elas têm o direito também. Aí existe uma lista de quinais, né? Então ela tem esse direito de solicitar esse ICMS, a mesma coisa. Na entrada ela não paga o ICMS e isso vai ser cobrado na saída. Então todos esses tipos de ICMS, de análise, está dentro do nosso escopo da consultoria. Tá? Caso algum de vocês tenham interesse em analisar alguma situação específica, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer essa análise para vocês e a gente faz o pleito, acompanhamento e tudo mais. Pode mudar, Morgana, por favor. E, por fim, o OEA, Operador Econômico Autorizado. Como eu disse, a Serpa Logística é a OEA e eu recomendo a todas as empresas que têm um bom volume de importação solicitarem a sua certificação. O processo hoje demora em média de 6 meses a 1 ano, tá? Por que mas de 6 meses a 1 ano, como assim? É porque depende muito das certificações que a empresa já possui, né? Quanto mais certificações a empresa tem ISOs, ótimo, isso tudo auxilia no processo da certificação de OEA. O que é o processo de OEA? É um parceiro estratégico da Receita Federal. Ou seja, aquela empresa que tem o selo de OEA é uma empresa de confiança da Receita Federal. Então, por isso, em contrapartida, o que a Receita faz? Você tem que me apresentar uma série de documentos e comprovar uma série de situações para que eu confie em você. A partir do momento que eu confio em você e te habilito, te certifico, eu vou te dar, então, alguns benefícios. Esses benefícios, alguns deles já são vigentes, e outros são esses que eu comentei aí com a entrada do INPE, que vão entrar provavelmente em 2025. Então, só para você ter uma ideia, uma classificação fiscal, tem dúvida? Faz consulta. É 40 dias para a resposta. Hoje, uma empresa que não é OEA, são 2 anos. Então, toda DI de quem é OEA, a seleção, isso no modo hoje, né? Porque com a do INPE isso vai mudar, né? Mas ainda no modo que vai ser entrado em fases, né? O canal ele é automático. Você tem processamento prioritário. Se a DI sua der canal diferente de verde, ela passa na frente das empresas que não são OEA. Se você tem uma dúvida tributária e você precisa fazer uma consulta de interpretação à legislação, você vai ter prioridade sobre as outras empresas. Hoje, qualquer consulta formal demora de 2 a 3 anos para ter resposta. Quem é OEA vai ter prioridade nessas ocasiões. Então, uma outra situação, admissão temporária. Quando você tem uma admissão temporária, que você suspende os tributos,
o valor acima de 120 mil reais, você tem que prestar uma garantia para a Receita Federal. Que garantia é essa? É fiança bancária, é um depósito na Caixa Econômica Federal, tipo um depósito calção, ou então seguro aduaneiro, que é o mais utilizado hoje em dia. Inclusive, a Serpa Corretora também faz esse tipo de seguro aí para nossos clientes, que, quando necessitam, né, de fazer admissão temporária, e tem que apresentar garantia. Mas se for uma empresa OEA, não precisa apresentar essa garantia. E uma outra grande novidade também é a questão da admissão temporária, que normalmente toda admissão temporária tem uma conferência física. No caso de OEA, a tendência é que ela seja canal verde. Então, para quem é OEA, são essas vantagens já estão aqui, e além dessas vantagens, tem as que eu citei lá, que é a questão da restituição de forma automática e a questão do diferimento dos tributos federais no ato do registro do INPE. Pode mudar, Morgana, por favor. Então, onde quer que exista uma necessidade, há uma oportunidade, Philip Kotler. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês. Acho que eu falei um pouquinho acelerado, mas caso alguém tenha alguma dúvida e depois queira, é só entrar em contato comigo, tá? E aí eu explico melhor cada um desses tópicos, ou caso a empresa queira fazer algum tipo de análise ou estudo, aí a gente está aqui à disposição. Obrigado a todos e foi um prazer aí falar com todos vocês. Quem não me conhece, sou a Cláudia, sou do Transporte Rodoviário Nacional. Vou falar um pouquinho aqui sobre o gerenciamento de riscos, né? Como ele pode te custar milhões se você não tiver cuidado em algumas situações. Então, eu trouxe aqui para a gente uma reflexão de o que é o transporte para você. Hoje, o transporte ele, pode ser visto como levar algo do ponto A para o ponto B, pode garantir que o item chegue ali no destino final, pode entregar o item dentro do prazo. Ou todas essas alternativas, né? Mas o principal risco do transporte é se ele não chegar até o destino final. E aí eu vou um pouco mais além ali no que é o transporte, né? Acreditamos que transportar é realmente ir além. É pensar na logística como um todo, né? Tempo é dinheiro e um bom transporte é lucro. Então, eu trouxe aqui um estudo de caso de um dos nossos clientes aqui do Grupo Serpa, onde ele autorizou a divulgação. E aí ele investiu numa grande feira para potencializar as vendas dele. Então, ele importou um equipamento da China e este equipamento não chegou. Ele importa um outro equipamento e agora, com o Grupo Serpa, importou para um cliente final dele e ele utilizou esse equipamento, porque ele chegou antes do prazo, então ele utilizou esse equipamento. A gente conseguiu buscar o container ali em tempo recorde e fazer com que a feira dele acontecesse. Foi um sucesso, deu tudo certo. E aí? Certo? Errado. Este cliente só tinha um único dia para entregar esse equipamento na feira. A maioria aqui acho que participa de feira, né? Então deve saber aí como que funciona as regras. E aí? E se ele não conseguir colocar esse equipamento dentro do prazo? E se este equipamento danifica? Na descarga, ele não consegue entregar para o cliente. Você perde o investimento que você fez na feira e ainda tem que pagar várias multas. Perder milhões em possíveis novas vendas e em novos clientes. Então, a gente queria pensar um pouco no que o gerenciamento de risco no transporte pode representar no cliente final, no seu produto, dentro da sua fábrica. Então, os riscos, eles precisam ser planejados antes, durante e depois do transporte, desde a sua concepção até a sua entrega final. No caso deste cliente específico, nós mitigamos os riscos antes, durante e depois. Quais riscos são esses? Má embalagem, má identificação, documentos errados, estufagem errada, a carreta numa desova difícil, falta de informação. Nossa, eu tenho um container com excesso, chegou no porto, eu preciso de uma licença, eu não sei qual a altura da carga. E aí? Durante o transporte, veículos em mau estado,
motoristas ruins, falta de seguro, falta de monitoramento, demora na coleta, riscos de custo de armazenagem, sem contar em debulk. E depois, uma desova ruim, um dano na sua carga, uma reembalagem, o seu cliente insatisfeito, possível sinistro. Então, todos esses riscos a gente precisa pensar, mitigar todos eles, para que você tome uma decisão acertada no transporte. Então, no meu estudo de caso que eu trouxe, nós temos uma gestão coordenada dos riscos. Como? A Serpa China pensou junto com a Serpa Logística Integrada, com a Serpa Consultoria, com a Serpa Seguros, fizemos uma solução, unimos forças e oferecemos uma logística integrada, mitigando todos esses riscos. Como que isso aconteceu? Antes, a Serpa China preocupou com uma boa embalagem, uma boa identificação. Tinham manuais dentro do container, fizeram uma estufagem adequada, pensaram em como poderíamos fazer essa desova, acompanhou e teve uma comunicação eficiente. Depois eu até deixei um vídeo aqui para vocês verem que este caso específico a gente não tinha tempo, porque o produto não chegou. E a gente não tinha equipamento. Então, equipamentos especiais, como a minha colega Miriam falou, precisam de planejamento, né? A gente não tem tempo para pensar. Então, nesse caso, a gente não tinha um container open top para trazer. Então, nós precisamos pensar numa solução para o cliente, como colocar uma máquina dentro de um container HC, como que a gente tiraria essa máquina para ele expor na feira sem danificar. Então, pensar nas soluções em conjunto foi o nosso principal desafio. Como que a gente faria isso dar certo? Mitigando todos os riscos existentes. Então, durante o processo, a gente tinha ali veículos confiáveis, era uma frota própria, a gente tinha motoristas experientes em toda a cadeia logística internacional, a gente tinha um monitoramento, a gente foi munido de informações constantemente, e isso fez com que tivéssemos uma rapidez na coleta, uma economia na armazenagem, uma desova eficiente, uma operação especial e uma entrega final com pós-venda excelente. Um transporte mal planejado e mal executado pode, sim, custar milhões. Correr risco ou calcular risco? Essa pequena diferença pode te fazer trabalhar com mais tranquilidade ou pode colocar tudo a perder. Eu container 40 HT, um trilho, e essa máquina veio rodando por o trilho. Para o cliente, para que a carga dele chegasse no prazo que ele precisava. A janela terminal. Eu queria deixar essa reflexão, e muitas vezes a gente precisa pensar que o transporte rodoviário não é só levar a sua mercadoria do ponto A para o ponto B. Ele é muito mais que isso. Ele pode mitigar os seus riscos e te fazer ser competitivo no momento certo. Então, como eu disse no início aí da nossa apresentação, espero que o Grupo Serpa, através da apresentação, através das provocações, né, fazem com que cada um de nós, cada um de vocês, saia daqui de uma forma um pouco diferente do que vocês entraram. No mínimo, uma reflexão, né? E talvez até mudanças em procedimentos, em comportamentos, etc. Então, espero que realmente o nosso objetivo tenha sido alcançado. E espero realmente que cada um de vocês saibam aproveitar também, acho que essa oportunidade que hoje nós apresentamos aí. Tá? No mais, muito obrigado a cada um de vocês pela participação. Pessoal, só um minutinho também, só para disponibilizar, né? Só para deixar também na voz. Comercialmente falando, né?
Eu convidei cada um que está aqui presente, né? Queria agradecer também a todo mundo que está aqui. Tem gente que vem de mais longe, tem gente que vem de mais perto, né? Pegou trânsito para vir. Como complementando o que o Afonso colocou, né? Espero que tenha sido um momento, de alguma forma, de aprendizado, de troca de reflexão assim, interna, né? O que a gente tem hoje, como que a gente pode melhorar o processo nosso. Eu me coloco à disposição, eu, meu time comercial, o time da Cristina, caso alguém necessite aí de marcar uma reunião no segundo momento, para trocar alguma ideia a respeito, ou especificamente de alguma assessoria específica da China, ou de algum serviço que a gente apresentou aqui, ou à disposição de vocês. Tá bom?